O nosso trabalho falando sobre urgência e emergência pediátrica. Nosso grupo é constituído por Gleice Mendes e Ricardo Donato, juntamente com a doutora Thaís. Pode passar, doutora. A urgência, ela necessita de atenção médica e brevidade, que, tipo assim, tem que ser um atendimento mais rápido. A emergência, ela é bem mais rápida ainda, porque ela implica já o risco de vida. Quando é urgência, ela não implica tanto, mas na emergência, sim. Por isso tem que ter uma atenção imediata. Na conta da sala de emergência, o que tem que ter? Demanda espontânea, tempo de espera elevado, situações urgentes de emergência e tem que também ver a qualidade do risco também do paciente. Prioridade 1, porque eu não sei se no Paraguai mas pelo menos na minha cidade, tem as pulseirinhas de prioridades. A vermelha é de imediata, a laranja é de urgente, de tipo assim, muito urgente, a de amarelo ela é urgente, a verde geralmente não é menos urgente e a azul não tem uma prioridade muito grande. Então, na vermelha, doutora, quando é uma coisa de extrema tipo assim, de extrema necessidade imediata, que é quando o paciente corre um risco de morte, e tal. Na prioridade 2, ela é uma urgência bem imediata, mas não tanto, né? Porque nele fala que é muito imediata, mas não é tanto assim. Na amarela, ela é urgente, só que ela já não implica tipo, o paciente falecer na sua mão ou coisa do tipo. A verde, o paciente pode esperar o tempo que for. E o azul já não é uma prioridade tão grande. Pode passar. O TEP, que é o Triângulo de Avaliação Pediátrico, que é uma ferramenta que facilita a avaliação do paciente e ajuda a tomar decisões rápidas. No azul, aspecto, no verde, respiração e no vermelho, a circulação. Não existe manipulação alguma, é só escutar só e não tocar. Tem que ser de 30 a 60 segundos e ajuda a estabelecer as prioridades que é na triagem. Sistema de classificação da urgência pediátrica. Ela é para estabelecer o tempo, né? Tipo, para olhar se o paciente está grave ou não grave. Ela inicia o primeiro contato com a criança e seus acompanhantes, e quando é assistido por uma equipe de assistência adequada ao caso. Aí é para definir a gravidade do paciente e já para definir os indicadores, né, do diagnóstico principal e os fatores de risco, o grado da afetação fisiológica, a intensidade do tratamento, o cuidado que precisa de sistema misto. Uma vez que o paciente já está classificado, que já estabeleça que a criança já está estabelecida como é que está a gravidade, como é que está as medidas já diagnósticas, qual é o tipo de diagnóstico que a gente vai usar. E aí já começa já a escala, né? De atenção ao paciente, de avaliação do paciente, de tipo, como você vai manipular o paciente na urgência. O sistema de classificação da urgência é identificar rapidamente o que o paciente quer que a criança tem,
determinar a área de tratamento mais adequada, diminuir a congestão das áreas dos serviços de urgências, permitir a avaliação contínua do paciente, que é mediante a reavaliação periódica, permitir uma informação fluida aos pacientes e familiares, proporcionar informação que permita conhecer e comparar a causa do cause mix, e para melhorar já a eficiência já também na urgência. A proposta de uma organização funcional da classificação da urgência pediátrica. Esse aí já sou eu. Vai, Ricardo, então. Tá. Doutora, dando sequência aí no que a Gleice tem falado, a respeito do sistema de classificação com urgência, né? Fala que todos os sistemas de classificação são vários, na verdade, né? Eles são distintos, os serviços de urgência. Todos realizam uma aproximação clínica e têm algumas características específicas pediátricas, como a idade e a possibilidade de descompensação muito rápida de determinadas situações patológicas. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o sistema, na verdade, ele é utilizado de forma que uma criança chega lá em estado mais grave, igual ela havia falado, ela entra em um tipo de classificação. Então, conforme a enfermidade ocorre com a descompensação mais rápida, ela vai sendo passada para prioridade. É isso que acontece. Pode passar. 4 níveis de gravidade. O nível 1 é quando a criança chega já em um estado mais deteriorável, né? Chega ruinzinha, tipo, o paciente tem que ser atendido de forma imediata no 1. No 2, ele tem que ser atendido em menos de 15 minutos. Isso acontece porque tem um tempinho a mais aí, então você classifica ele como nível 2. No nível 3, o atendimento tem que ser em menos de 30 minutos. E vai ter pouca exploração complementar. O paciente chega com a enfermidade, ele vai ter que ser atendido dentro de 30 minutos quando for encaixado no prioridade 3. E no 4 não tem urgência, você pode atender ele até 120 minutos. E não tem necessidade de exploração complementar para resolver. O protocolo de classificação. O protocolo de classificação, no aspecto geral, sensação de gravidade, posição do paciente, hipotônia em lactância, escassa mobilidade, autônoma ou ausência desta, a possibilidade de comunicação verbal ou não. Então vai ter que estar avaliando o paciente sobre todos esses no aspecto geral. A pele e a mucosa, tem que ver a coloração, se está pálida, tem cianose, tem icterícia. A hidratação, para ver se ele está hidratado ou não. Presença de petequias, então vai fazer uma análise na pele e na mucosa. A respiração, permeabilidade de vias aéreas, presença de estridor, boca aberta, está babando, signos de dificuldade de respiratória. Quanto à circulação, vai ter que aferir, tem que ver a frequência cardíaca, né? Presença de sopros, o pulso, coloração e perfusão e a presença de hemorragias. O neurológico é o nível de consciência, reatividade da dor, pupilas, mobilidade espontânea. E você tem que fazer a triagem, que é a idade, o peso e a temperatura. Classificação e priorização do nível 1. Fala que todo enfermo precisa de assistência imediata, traumatismo... Peraí. Desculpa, doutor, eu entrei errado na minha folha, tá fora aqui, peraí. Todo enfermo que precisa de assistência imediata pela gravidade do seu processo, por compromisso vital, pacientes como? Tipo, parada cardíaca, esse aqui é o nível 1, é quando eles já chegam com nível de gravidade maior. Tem que ser atendido de imediato. Então vai se encaixar parada cardíaca, parada respiratória, inconsciência, politraumatizados, traumatismo crânioencefálico, convulsão, necessidade de suporte vital e tratamento ativo. Esses pacientes são atendidos em circuitos de emergência. O 2. No 2 que eu havia falado é dentro de 15 minutos. Aí se encaixa... Eles são remetidos por equipe de emergência, transladados desde o dispositivo de cuidado crítico e urgência acompanhados por facultativos. Translado de ambulância, remetido por outro médico com caráter urgente. Febre em crianças menores de 3 meses.
febre com lesão cutânea, febre alta e afetação do estado geral, mareio, palidez, sudoração, dor com afecção de estado geral, dor torácico, traumatismo crânioencefálico e insuficiência respiratória. O nível 3 é em menos de 30 minutos. É remetido por outro médico sem caráter de urgência, no 3. A idade é menor que 1 mês, com causa de consulta não urgente. Enfermidade prévia: câncer ou cardiopatia, o psiquiátrico ou descapacitado, do psiquiatra descapacitado, retraso psicomotor, cadeira de roda, diabético não descompensado, febre sem afetação do estado geral, dor tolerável, vômito ou diarreia sem afetação do estado geral, quadros respiratórios agudos sem insuficiência respiratória, esses serão atendidos em um circuito ordinário, na linha azul. O nível 4, o paciente apresenta pouco ou nenhuma gravidade clínica, nenhuma complexidade diagnóstica e terapêutica. Ele estará em seu domicílio em pouco tempo, com destino final. O atendimento desse paciente vai ser em unidade básica de saúde. É isso. Aqui tá... É só isso mesmo, doutora. Ali tá uma... Aqui tem um tempo de atendimento, mas já foi falado, né? O primeiro é muita urgência, atendimento tem que ser imediato. O nível 2 é atendimento em 10 minutos, ou 15 minutos, igual dizem no quadro anterior. Tem o urgente, que é o atendimento em até 60 minutos, o pouco urgente, que é até 120 minutos, e o não urgente, que é até 240 minutos. É só quando a paciente chega com dor leve, uma escoriação, contusão ou distensão. Procedimento simples como curativo e receita médica. Graças, doutora. Obrigado, doutor. Respondendo à pergunta da Gleice, no Paraguai a gente não tem essa classificação de risco, tá? A gente atende por ordem. Entendo. Mas se o paciente chegar muito mal, doutora, aí como é que é feito com esse paciente? Daí ele entra primeiro na urgência, na sala, né? Porque é dividido no Paraguai, você vai ver que no hospital é dividido em sala adulta, da urgência e emergência, né? Sala adulta e a ala pediátrica. Dele entra na sala pediátrica, né? Quando oferece risco à vida, já entra direto na sala pediátrica. Se é febre, essas coisas, a gente sempre deixa esperando um pouquinho, né? Assim, porque às vezes você tá com um caso lá dentro muito urgente, né? Então, daí você deixa esperando um pouquinho. Daí você tem que fazer mais ou menos assim. Porque no Brasil, doutora, é tipo aqui na minha cidade, né? Tem as pulseirinhas, né? No Brasil tem a classificação de risco, né? Agora, no Paraguai não tem essa classificação de risco. Não. Entendi. Já tem de acordo com a gravidade que o médico acha, né? E daí você vai fazendo mais ou menos uma triagem, mas assim, também você não pode deixar aquele paciente de febre esperando muito, porque senão ele pode entrar no convulsionar, na verdade. Né? Aí nesse caso entra mais pela ética do profissional, né, doutora? Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar início às nossas práticas de pediatria, tá? Eu separei um vídeo para vocês sobre a primeira aula que a gente teve, que foi falando sobre a gripe, sinusite. Vou estar passando um vídeo agora para vocês, tá certo? O exame físico ele está em bom estado. Ele teve uma febre de 38 graus nos primeiros 2 dias, mas que já parou, porque agora já é o 3º dia, tá? O exame físico ele tá em bom estado geral, frequência cardíaca, respiratória, saturação, tudo normal. E a gente tem uma hiperemia discreta de orofaringe, mas sem exudato e sem petequias, tá? O restante tá tudo normal. Então, a gente vê um paciente que começou com um quadro de sintomas de via aérea superior, com uma febre aí nos primeiros 2 dias, mas essa febre já se resolveu.
e agora ele persiste com uma coriza um pouco mais amarelada e a tosse e apenas uma hiperemia leve de orofaringe. Isso aí é um resfriado comum. O que o resfriado comum dá? Ele dá uma febre baixa inicial, que nem esse paciente nos primeiros 2 dias, daí evolui com uma tosse, uma coriza hialina, que pode amarelar, mas que depois vai clareando até sumir em 7 a 10 dias, e tem uma evolução totalmente tranquila, resolvendo aí em no máximo 10 dias. Então, é resfriado comum, causado principalmente por vírus, rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, pode ser aí até influenza, tá? Para influenza, e esses vírus você pega por contato com secreções infectadas, com gotículas, e curso total de 10 dias, autolimitado. Qual que é a conduta, então, para esse quadro tão tranquilo? Tem que usar antihistamínico? Tem que usar descongestionante? Não. Você vai orientar essa mãe só fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Não há necessidade de usar xarope para tosse, antihistamínico, descongestionante nasal é, inclusive, contraindicado em todos os menores de 5 anos, pelo risco aí de bradicardia e morte, tá? E você vai orientar essa criança a voltar, se a febre voltar a febre, porque a febre já passou, se persistirem os sintomas, se aparecer sintoma novo, se tiver mancha no corpo. Se esse paciente ainda tivesse febre, a gente também orientaria antitérmico, tá? É que no caso aqui ele não tem. Então vamos seguir. O Luiz, depois de 10 dias, volta ao PS. A mãe refere que aquela coriza amarelada que ele começou lá atrás persiste, esverdeada, e tem uma tosse produtiva, principalmente quando ele deita e quando ele levanta de manhã. Então, é uma tosse que a gente chama de decúbito dependente, que sinaliza um pouco de secreção de via aérea superior. Ele nega outros sintomas, nega a febre e nega o uso recente de antibiótico, tá? Então, esse paciente manteve essa secreção nasal e essa tosse, apesar de não ter febre, mas tem muita secreção ainda de via aérea superior. Ao exame físico, quando a gente vai olhar, ele continua em bom estado geral, os parâmetros estão todos normais, e aí a oroscopia, quando você abaixa a língua, você vê uma secreção amarelada escorrendo a partir da rinofaringe, isso é o que a gente chama de sinal da vela, tá bom? E a otoscopia, eu vejo presença de nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Então, esse paciente tem sinal da vela, que é a secreção em orofaringe posterior, escorrendo, e eu tenho nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Agora, a questão que eu quero saber para você, isso aí é otite média aguda, sim ou não? E justifique. Otite média aguda a gente classifica apenas pelo encontro de secreção em orelha média? Não, você também precisa ter sinais flogísticos. Então, realmente, a otite média aguda seria uma complicação de um resfriado, só que em geral ela é uma complicação mais precoce. Então, aí nas primeiras 48 horas, a criança persiste a febre, fica irritada, com dor de ouvido. Nessa idade aí de 5 anos, o Luiz já referiria dor de ouvido se fosse uma otite média aguda, que é um pouco diferente do que aconteceu aqui, que foi persistência só da secreção e não da febre. E além da efusão do encontro de secreção em orelha média, que seria o nível hidroaéreo ou uma opacificação, eu também teria que ter sinais flogísticos. Então, hiperemia de conduto, abaulamento de conduto. Então, não, isso aí não é otite média aguda, porque eu só tenho efusão em orelha média sem sinais flogísticos. Então, vamos ver aí otoscopias de otite média aguda para você relembrar. Essa imagem aí no canto superior esquerdo é uma membrana timpânica normal, então com brilho normal, translúcida. Do lado dela a gente começa a ver ela um pouco mais opacificada, mas ainda tem brilho. E aí sim, as duas imagens de baixo, a gente tem abaulamento e opacificação de membrana timpânica com hiperemia, aí sim seria otite média aguda. Agora, em não sendo otite média aguda, o que é isso então? Isso aí é uma outra complicação do resfriado comum, que parece ser sinusite aguda. Por quê? Por persistência da tosse, dos sintomas de secreção de via aérea superior, apesar de não estar com febre. E aí, para o diagnóstico de sinusite aguda, eu preciso de exame complementar, que é o que a questão está te perguntando. Não, você não precisa. O diagnóstico de sinusite aguda, ele é clínico, tá bom?
Agora, Natália, existem situações em que eu preciso de um exame complementar, uma tomografia de seios da face ou uma ressonância de seios da face. Sim, existem essas situações. Quando você está suspeitando aí de uma complicação orbitária ou de sistema nervoso central da sinusite, ou quando essa sinusite ela é persistente apesar do tratamento com antibiótico, ou ela recorre apesar do tratamento adequado. Mas essa não é uma dessas situações, então você não precisa de exame nesse momento. Então, o diagnóstico aqui desse paciente é de sinusite aguda, e aí eu quero relembrar para vocês quais são os 3 momentos em que a gente pode fazer esse diagnóstico de sinusite aguda. Então, que nem esse paciente que está com persistência dos sintomas respiratórios a maior ou igual a 10 dias, então persiste a tosse, persiste a coriza, apesar de já ter passado 10 dias, que era o tempo de duração normal de um resfriado comum. Ou se o paciente tiver uma piora após uma melhora inicial dos sintomas, então ele estava indo bem, tinha melhorado a coriza, tinha melhorado a tosse, a febre, só que agora voltou a coriza purulenta, a febre, também posso pensar nesse diagnóstico. Ou se o paciente teve um início agudo, súbito, de sintomas muito graves, então de febre maior ou igual a 39 graus, com tosse, secreção esverdeada, purulenta, intenso há mais de 3 dias, aí sim eu também estaria autorizada a fazer o diagnóstico de sinusite aguda. Então esse paciente tem sinusite aguda e aí qual é o tratamento? A gente vai tratar com algum antibiótico que cubra as bactérias e a principal bactéria implicada na sinusite aguda é o pneumococo, mas também a gente tem Haemophilus influenzae não tipável, Moraxella catarrhalis. Então um antibiótico aqui, considerando que esse paciente não tem fatores de risco para resistência do pneumococo à penicilina, poderia ser a amoxicilina numa dose normal de 45 mg quilo dia por 10 dias. Quais seriam os fatores de risco que fariam a gente pensar que ele tem risco de resistência antimicrobiana no pneumococo? Então, se ele fosse menor de 2 anos, se ele frequentasse creche, se tivesse irmãos em idade escolar, se ele tivesse uso recente aí de antibiótico ou hospitalização recente, se tivesse vacinação incompleta para pneumococo. Outros tratamentos aí adjuvantes que a gente poderia orientar é a lavagem nasal com soro fisiológico e às vezes até o uso de um corticoide nasal para ajudar a drenagem de secreção. Então vamos ver o que aconteceu com o Luiz. Luiz retornou com a gente depois de 72 horas do início do antibiótico, então 3 dias do início do antibiótico, agora com um inchaço progressivo no olho esquerdo há um dia, acompanhado agora de febre. Então ele estava febril, agora além desse olho feio, ele está com febre, tá bom? Ele está usando corretamente o antibiótico que foi prescrito, a mãe conta para você. E aí é o exame físico, ele ainda está em bom estado geral, sinais vitais todos normais, ainda tem aquele nível hidroaéreo em orelha média bilateral e restante normal, a não ser essa imagem que a gente vai ver na frente. Então, o paciente está com febre e esse aparecimento de lesão no olho. Então, vamos ver como é que é isso. Isso aí é um edema e uma hiperemia palpebral de olho esquerdo. E aí, qual que é a hipótese diagnóstica? Então, o paciente aqui evoluiu com febre, depois de 3 dias, que já era para o antibiótico estar fazendo efeito, do início do antibiótico correto, isso aí provavelmente é uma complicação da sinusite aguda, e essa complicação que o Luiz está é a complicação mais comum da sinusite aguda, que é a celulite periorbitária, tá bom? Então, a celulite periorbitária, ela se caracteriza por esse edema e eritema aí de pálpebra, periorbitário, né? Então pré-septal, e decorre de uma alteração da drenagem venosa local. Nesses pacientes, se o quadro for leve, dá para você tentar antibiótico oral. Agora, se não melhorar em 24, 48 horas ou for em sintomas mais graves, você vai ter que internar para fazer antibiótico IV. Agora, existe alguns sintomas que você tem que pesquisar na semiologia ocular desse paciente para descartar que ele também não tenha um comprometimento pós-septal, então orbitário, uma celulite orbitária. Quais são os achados da semiologia ocular que vão indicar um comprometimento orbitário? Então, se ele tiver alteração de mobilidade de músculo extraocular, se tiver dor à movimentação, proptose do globo ocular, então sai um pouquinho para fora, olho arroxeado, ou edema ocular, ou alteração
de acuidade visual. Então, nesse quadro, que é um quadro mais grave, aí sim estaria indicado internar logo de cara com antibiótico endovenoso, fazer uma tomografia com contraste e pedir a avaliação do otorrino, tá? Agora a questão quer saber por que complicou se o paciente estava em uso do antibiótico correto para as bactérias que levam à sinusite aguda. Então, vamos dar uma olhada na resistência a antimicrobianos dessas bactérias. O pneumococo, ele leva à resistência por alteração das proteínas ligadoras de penicilinas, PBPs. A incidência de pneumococo estimado resistente é de 10 a 15%, sendo 50% deles com resistência intermediária. E esses pneumococos com resistência intermediária, eles melhoram se a gente só dobrar a dose da amoxicilina, já faz efeito neles. Agora, o Haemophilus influenzae e a Moraxella catarrhalis, eles são resistentes por produção de beta-lactamase, que é uma enzima que degrada a penicilina, a amoxicilina. Então, nesses casos, não adianta dar amoxicilina, nem em dose dobrada eu tenho que dar um antibiótico que vença essa enzima. Então, ou eu dou um clavulanato, por exemplo, que é um inibidor de beta-lactamase, ou eu dou uma acetilcefuroxima. Veja que a Moraxella catarrhalis é em 100% dos casos resistente à penicilina, tá? E a sinusite, ela tem uma maior incidência aí da presença dessas bactérias com essa resistência. Então, hemófilos acontece em 20%, e Moraxella em 20%, e o pneumococo aí em 30%. Então, sim, existe o risco deles serem resistentes. Então, complicou, porque provavelmente o Luiz teve uma bactéria resistente à amoxicilina, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o tratamento antimicrobiano com a amoxicilina com clavulanato ou com acetilcefuroxima, tá? Via oral, tá? Então, que é clarinha, mas que há um dia está amarelada, tá? E além disso, ele teve uma febre de 38 graus nos primeiros 2 dias, mas que já parou, porque agora já é o 3º dia, tá? Ao exame físico, ele está em bom estado geral, frequência cardíaca, respiratória, saturação, tudo normal. E a gente tem uma hiperemia discreta de orofaringe, mas sem exudato e sem petequias, tá? O restante está tudo normal. Então, a gente vê um paciente que começou com um quadro de sintomas de via aérea superior, com uma febre aí nos primeiros 2 dias, mas essa febre já se resolveu e agora ele persiste com uma coriza um pouco mais amarelada e a tosse e apenas uma hiperemia leve de orofaringe. Isso aí é um resfriado comum. O que o resfriado comum dá? Ele dá uma febre baixa inicial, que nem esse paciente nos primeiros 2 dias, daí evolui com uma tosse, uma coriza hialina, que pode amarelar, mas que depois vai clareando até sumir em 7 a 10 dias e tem uma evolução totalmente tranquila, resolvendo aí em no máximo 10 dias. Então, é resfriado comum, causado principalmente por vírus, rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, pode ser aí até influenza, tá? Para influenza, e esses vírus você pega por contato com secreções infectadas, com gotículas, e curso total de 10 dias, autolimitado. Qual que é a conduta, então, para esse quadro tão tranquilo? Tem que usar antihistamínico? Tem que usar descongestionante? Não. Você vai orientar essa mãe só fazer lavagem nasal com soro fisiológico. Não há necessidade de usar xarope para tosse, antihistamínico, descongestionante nasal é, inclusive, contraindicado em todos os menores de 5 anos, pelo risco aí de bradicardia e morte, tá? E você vai orientar essa criança a voltar, se a febre voltar a febre, porque a febre já passou, se persistirem os sintomas, se aparecer sintoma novo, se tiver mancha no corpo. Se esse paciente ainda tivesse febre, a gente também orientaria antitérmico, tá? É que no caso aqui ele não tem. Então vamos seguir. O Luiz, depois de 10 dias, volta ao PS. A mãe refere que aquela coriza amarelada que ele começou lá atrás persiste, esverdeada, e tem uma tosse produtiva, principalmente quando ele deita e quando ele levanta de manhã. Então, é uma tosse que a gente chama de decúbito dependente, que sinaliza um pouco de secreção de via aérea superior. Ele nega outros sintomas, nega a febre e nega o uso recente de antibiótico, tá? Então, esse paciente manteve essa secreção nasal e essa tosse, apesar de não ter febre, mas tem muita secreção ainda de via aérea superior.
Ao exame físico, quando a gente vai olhar, ele continua em bom estado geral, os parâmetros estão todos normais, e aí a horoscopia, quando você abaixa a língua, você vê uma secreção amarelada escorrendo a partir da rinofaringe, isso é o que a gente chama de sinal da vela, tá bom? E a otoscopia, eu vejo presença de nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Então, esse paciente tem sinal da vela, que é a secreção aí em orofaringe posterior, escorrendo, e eu tenho nível hidroaéreo em orelha média bilateral. Agora, a questão que eu quero saber para você, isso aí é otite média aguda, sim ou não? E justifique. Otite média aguda a gente classifica apenas pelo encontro de secreção em orelha média? Não, você também precisa ter sinais flogísticos. Então, realmente, a otite média aguda seria uma complicação de um resfriado, só que em geral ela é uma complicação mais precoce. Então, aí nas primeiras 48 horas, a criança persiste a febre, fica irritada com dor de ouvido. Nessa idade aí de 5 anos, o Luiz já referiria dor de ouvido se fosse uma otite média aguda, que é um pouco diferente do que aconteceu aqui, que foi persistência só da secreção e não da febre. E além da efusão do encontro de secreção em orelha média, que seria o nível hidroaéreo ou uma opacificação, eu também teria que ter sinais flogísticos. Então, hiperemia de conduto, abaulamento de conduto. Então, não, isso aí não é otite média aguda, porque eu só tenho efusão em orelha média sem sinais flogísticos. Então, vamos ver aí otoscopias de otite média aguda para você relembrar. Essa imagem aí no canto superior esquerdo é uma membrana timpânica normal, então com brilho normal, translúcida. Do lado dela a gente começa a ver ela um pouco mais opacificada, mas ainda tem brilho. E aí sim, as duas imagens de baixo a gente tem abaulamento e opacificação de membrana timpânica com hiperemia, aí sim seria otite média aguda. Agora, em não sendo otite média aguda, o que é isso então? Isso aí é uma outra complicação do resfriado comum, que parece ser sinusite aguda. Por quê? Por persistência da tosse, dos sintomas de secreção de via aérea superior, apesar de não estar com febre. E aí, para o diagnóstico de sinusite aguda, eu preciso de exame complementar, que é o que a questão está te perguntando. Não, você não precisa. O diagnóstico de sinusite aguda, ele é clínico, tá bom? Agora, Natália, existem situações em que eu preciso de um exame complementar, uma tomografia de seios da face ou uma ressonância de seios da face. Sim, existem essas situações. Quando você está suspeitando aí de uma complicação orbitária ou de sistema nervoso central da sinusite, ou quando essa sinusite ela é persistente apesar do tratamento com antibiótico, ou ela recorre apesar do tratamento adequado. Mas essa não é uma dessas situações, então você não precisa de exame nesse momento. Então, o diagnóstico aqui desse paciente é de sinusite aguda. E aí eu quero relembrar para vocês quais são os 3 momentos em que a gente pode fazer esse diagnóstico de sinusite aguda. Então, que nem esse paciente que está com persistência dos sintomas respiratórios a maior ou igual a 10 dias, então persiste a tosse, persiste a coriza, apesar de já ter passado 10 dias, que era o tempo de duração normal de um resfriado comum. Ou se o paciente tiver uma piora após uma melhora inicial dos sintomas, então ele estava indo bem, tinha melhorado a coriza, tinha melhorado a tosse, a febre, só que agora voltou a coriza purulenta, a febre, também posso pensar nesse diagnóstico. Ou se o paciente teve um início agudo, súbito, de sintomas muito graves, então de febre maior ou igual a 39 graus, com tosse, secreção esverdeada, purulenta, intenso há mais de 3 dias, aí sim eu também estaria autorizada a fazer o diagnóstico de sinusite aguda. Então, esse paciente tem sinusite aguda, e aí qual é o tratamento? A gente vai tratar com algum antibiótico que cubra as bactérias, e a principal bactéria implicada na sinusite aguda é o pneumococo, mas também a gente tem Haemophilus influenzae não tipável, Moraxella catarrhalis. Então, um antibiótico aqui, considerando que esse paciente não tem fatores de risco para resistência do pneumococo à penicilina, poderia ser a amoxicilina numa dose normal de 45 mg quilo dia por 10 dias. Quais seriam fatores de risco que fariam a gente pensar que ele tem risco de resistência antimicrobiana no pneumococo? Então, se ele fosse menor de 2 anos, se ele frequentasse creche, se tivesse irmãos em idade escolar,
se ele tivesse uso recente aí de antibiótico ou hospitalização recente, se tivesse vacinação incompleta para pneumococo. Outros tratamentos aí adjuvantes que a gente poderia orientar é a lavagem nasal com soro fisiológico e às vezes até o uso de um corticoide nasal para ajudar a drenagem de secreção. Então vamos ver o que aconteceu com o Luiz. Luiz retornou com a gente depois de 72 horas do início do antibiótico, então 3 dias do início do antibiótico, agora com um inchaço progressivo no olho esquerdo há um dia, acompanhado agora de febre. Então ele estava febril, agora além desse olho feio, ele está com febre, tá bom? Ele está usando corretamente o antibiótico que foi prescrito, a mãe conta para você. E aí é o exame físico, ele ainda está em bom estado geral, sinais vitais todos normais, ainda tem aquele nível hidroaéreo em orelha média bilateral e restante normal, a não ser essa imagem que a gente vai ver na frente. Então, o paciente está com febre e esse aparecimento de lesão no olho. Então, vamos ver como é que é isso. Isso aí é um edema e uma hiperemia palpebral de olho esquerdo. E aí, qual que é a hipótese diagnóstica? Então, o paciente aqui evoluiu com febre, depois de 3 dias, que já era para o antibiótico estar fazendo efeito, do início do antibiótico correto, isso aí provavelmente é uma complicação da sinusite aguda, e essa complicação que o Luiz está é a complicação mais comum da sinusite aguda, que é a celulite periorbitária, tá bom? Então, a celulite periorbitária, ela se caracteriza por esse edema e eritema aí de pálpebra, periorbitário, né? Então pré-septal, e decorre de uma alteração da drenagem venosa local. Nesses pacientes, se o quadro for leve, dá para você tentar antibiótico oral. Agora, se não melhorar em 24, 48 horas ou for em sintomas mais graves, você vai ter que internar para fazer antibiótico IV. Agora, existe alguns sintomas que você tem que pesquisar na semiologia ocular desse paciente para descartar que ele também não tenha um comprometimento pós-septal, então orbitário, uma celulite orbitária. Quais são os achados da semiologia ocular que vão indicar um comprometimento orbitário? Então, se ele tiver alteração de mobilidade de músculo extraocular, se tiver dor à movimentação, proptose do globo ocular, então sai um pouquinho para fora, olho arroxeado, ou edema ocular, ou alteração de acuidade visual. Então, nesse quadro, que é um quadro mais grave, aí sim estaria indicado internar logo de cara com antibiótico endovenoso, fazer uma tomografia com contraste e pedir a avaliação do otorrino, tá? Agora a questão quer saber por que complicou se o paciente estava em uso do antibiótico correto para as bactérias que levam à sinusite aguda. Então, vamos dar uma olhada na resistência a antimicrobianos dessas bactérias. O pneumococo, ele leva à resistência por alteração das proteínas ligadoras de penicilina, as PBPs. A incidência de pneumococo estimado resistente é de 10 a 15%, sendo 50% deles com resistência intermediária. E esses pneumococos com resistência intermediária, eles melhoram se a gente só dobrar a dose da amoxicilina, já faz efeito neles. Agora, o Haemophilus influenzae e a Moraxella catarrhalis, eles são resistentes por produção de beta-lactamase, que é uma enzima que degrada a penicilina, a amoxicilina. Então, nesses casos, não adianta dar amoxicilina, nem em dose dobrada eu tenho que dar um antibiótico que vença essa enzima. Então, ou eu dou um clavulanato, por exemplo, que é um inibidor de beta-lactamase, ou eu dou uma acetilcefuroxima. Veja que a Moraxella catarrhalis é em 100% dos casos resistente à penicilina, tá? E a sinusite, ela tem uma maior incidência aí da presença dessas bactérias com essa resistência. Então, hemófilos acontece em 20%, e Moraxella em 20%, e o pneumococo aí em 30%. Então, sim, existe o risco deles serem resistentes. Então, complicou, porque provavelmente o Luiz teve uma bactéria resistente à amoxicilina, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir o tratamento antimicrobiano com a amoxicilina com clavulanato ou com acetilcefuroxima, tá? Via oral, tá? Então, quer que